Existe algo silencioso, quase invisível, que diferencia profundamente certas pessoas no meio de multidões barulhentas, copos erguidos e risadas que muitas vezes escondem vazios. Não é sobre superioridade, nem sobre regras rígidas, nem sobre julgamento. É sobre consciência. É sobre escolhas que nascem de dentro, de um lugar onde poucos realmente chegam. Pessoas que não bebem álcool carregam uma mensagem que o mundo raramente entende à primeira vista. Enquanto muitos seguem padrões automáticos, todo mundo faz, é normal, é só para relaxar. Existe um grupo que decidiu questionar. E questionar exige coragem, porque significa olhar para dentro e perguntar: por que eu realmente preciso disso? E essa pergunta, simples na superfície, é uma das mais difíceis de encarar com honestidade. Essas pessoas não estão fugindo da vida. Muito pelo contrário, elas estão escolhendo senti-la por completo. Cada emoção, cada desconforto, cada alegria verdadeira, sem filtros químicos. Elas entendem que o crescimento pessoal não acontece no entorpecimento, mas na presença, na clareza, no enfrentamento direto da realidade. Existe uma força silenciosa em dizer não quando o mundo inteiro diz sim, não é o não agressivo, não é um não para os outros, é um não que protege algo muito mais valioso, a própria mente, o próprio equilíbrio, a própria identidade. Pessoas que não bebem geralmente desenvolveram um nível de autocontrole que vai muito além de simplesmente recusar um copo. Elas aprenderam a se observar, a reconhecer seus gatilhos, a não se perder em impulsos momentâneos. E aqui está algo que poucos percebem. O álcool, para muitos, não é apenas uma bebida, é uma fuga socialmente aceita. Uma pausa artificial para não sentir ansiedade, insegurança, pressão, dor emocional. Então, quando alguém escolhe não beber, muitas vezes está também escolhendo não fugir, está escolhendo crescer. Isso muda tudo, porque quem não foge evolui. Essas pessoas tendem a ter uma relação mais consciente com suas emoções. Elas não precisam anestesiar o que sentem, elas aprendem a processar, a entender, a transformar. E isso constrói uma estabilidade interna que não depende de circunstâncias externas. Outro ponto importante: independência mental. Pessoas que não seguem automaticamente hábitos sociais mostram uma capacidade elevada de pensar por si mesmas. Elas não precisam de validação constante, não precisam se encaixar a qualquer custo. Existe uma autonomia ali, uma liberdade verdadeira que não pode ser comprada, nem fingida. E isso incomoda, porque quando alguém vive com autenticidade, sem precisar se esconder atrás de padrões, isso faz com que outros se questionem, não por obrigação, mas por contraste. Mas a escolha também exige maturidade emocional, porque muitas vezes essas pessoas são pressionadas, questionadas, até mesmo ridicularizadas. Por que você não bebe? Parece uma pergunta simples, mas carrega um peso social enorme. E ainda assim, elas permanecem firmes. Isso revela algo essencial. Elas sabem quem são. E quando você sabe quem é, você não negocia seus valores para se encaixar temporariamente em um ambiente. Existe também um aspecto profundo de disciplina. Não beber em um mundo onde isso é incentivado constantemente não é fácil. Requer consistência, requer clareza de propósito, requer lembrar repetidamente o porquê da escolha. E essa disciplina transborda para outras áreas da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, objetivos pessoais. Pessoas assim muitas vezes têm uma visão de longo prazo mais forte. Elas não trocam bem-estar duradouro por prazer momentâneo. Elas entendem o custo oculto das decisões. E essa consciência cria uma vida mais alinhada, mais equilibrada. Mas talvez o ponto mais poderoso seja esse: elas não precisam de algo externo para se sentirem completas. Enquanto muitos buscam no álcool uma forma de se soltar, de se tornar mais sociável, mais confiante, essas pessoas desenvolvem isso internamente. A confiança não vem de um copo, a leveza não vem de um efeito temporário, vem de autoconhecimento, de aceitação, de trabalho interno. Isso não significa que são perfeitas, não significa que não enfrentam dificuldades. Significa apenas que escolheram lidar com essas dificuldades de forma consciente. E isso é raro.
Em um mundo que constantemente oferece distrações, atalhos e anestesias, escolher o lucidez é um ato de poder. É importante entender que não se trata de demonizar quem bebe. Cada pessoa está em um estágio diferente de consciência, de experiência, de necessidade. O ponto aqui não é julgamento, é compreensão, é perceber que existe uma psicologia por trás das escolhas e algumas escolhas revelam níveis mais profundos de desenvolvimento pessoal. Se você olhar com atenção, verá que essas pessoas muitas vezes têm uma presença diferente, mais centrada, mais observadora, menos reativa. Elas não precisam elevar o volume da vida para se sentirem vivas. Elas encontram intensidade na própria consciência. Isso muda a forma como se relacionam com tudo, com o tempo, com o corpo, com a mente, com as outras pessoas. Elas valorizam mais a clareza, mais a energia, mais a autenticidade. E isso cria conexões mais verdadeiras, decisões mais alinhadas e uma vida com menos arrependimentos impulsivos. No fundo, a escolha de não beber é apenas a superfície de algo muito maior. É um reflexo de alguém que está buscando viver com intenção, que não aceita simplesmente repetir padrões, que quer entender, crescer e evoluir. E talvez a pergunta mais importante não seja por que algumas pessoas não bebem, mas sim o que elas descobriram que a maioria ainda não percebeu. Porque quando alguém escolhe estar presente, consciente e alinhado consigo mesmo, essa pessoa não está perdendo nada. Ela está ganhando tudo o que realmente importa. Existem decisões na vida que parecem simples, quase triviais para quem observa de fora, mas que carregam um impacto profundo para aqueles que as tomam. A escolha de não beber álcool, por exemplo, é frequentemente subestimada ou mal interpretada, como se fosse apenas uma questão de gosto ou de privação momentânea. Mas, na verdade, é uma decisão que revela um nível elevado de consciência e de autoconsciência que muitas pessoas nem sequer perceberam existir. Essa escolha não é um ato de rebeldia, nem uma forma de se destacar socialmente. Ela é, antes de tudo, um reflexo de uma mente que está atenta, que busca compreender suas próprias motivações, sentimentos e limites. Pessoas que optam por não beber álcool não estão apenas recusando uma bebida. Elas estão praticando uma forma de autoanálise constante, uma vigilância silenciosa sobre sua própria vida emocional e psicológica. Quando alguém decide não beber, a primeira grande diferença que se nota é a habilidade de questionar hábitos que a maioria aceita automaticamente. A sociedade muitas vezes nos empurra para padrões que nem sempre fazem sentido para nós individualmente. Festas, encontros sociais, rituais que envolvem álcool como se fosse algo natural ou necessário. Nesse contexto, dizer não é uma manifestação de coragem e de consciência, é dizer, ainda que isso é ação, silenciosamente, que você está disposto a olhar para si mesmo com honestidade, a questionar suas escolhas e a não se deixar levar pelo impulso do grupo. Essa capacidade de questionar é rara, porque requer a disposição de enfrentar desconfortos, a sensação de ser diferente, a pressão social, a curiosidade dos outros. Mas é exatamente nesse espaço de questionamento que reside o poder. A consciência de si mesmo não surge do nada. Ela se desenvolve a partir de uma observação contínua das próprias reações, emoções e padrões de comportamento. Pessoas que não bebem frequentemente refletem sobre como certas situações os afetam. Elas percebem, por exemplo, que a busca por relaxamento imediato através de álcool é uma forma de fuga, é uma maneira de evitar o desconforto, a ansiedade, a insegurança ou até mesmo de mascarar sentimentos que são difíceis de enfrentar. Ao recusar o álcool, essas pessoas escolhem enfrentar suas emoções diretamente. Elas permitem que suas experiências internas sejam sentidas e processadas, em vez de serem abafadas. E essa prática constante de atenção plena fortalece sua capacidade de lidar com desafios, de compreender a si mesmas e de tomar decisões mais conscientes em todos os aspectos da vida. Essa escolha também cria uma clareza mental que muitos subestimam.
Enquanto pessoas que consomem álcool regularmente podem se acostumar a entorpecer pequenas frustrações ou desconfortos, aqueles que não bebem mantêm uma percepção contínua da realidade. Cada situação, cada interação social, cada emoção é vivida com intensidade e autenticidade. Isso não significa que elas não enfrentam estresse ou dificuldade, mas sim que enfrentam essas experiências com uma mente mais clara, sem distorções temporárias criadas por substâncias externas. Essa clareza proporciona um nível de autoconhecimento que é difícil de alcançar de outras maneiras, porque exige que a pessoa aí esteja plenamente presente, consciente de suas próprias reações e motivada a compreender a fundo suas escolhas. Outro aspecto importante é que a decisão de não beber fortalece a autonomia pessoal. Pessoas conscientes de suas escolhas aprendem a depender menos de influências externas para definir quem são ou como devem agir. Elas não buscam validação no copo que seguram, na bebida que recusarão ou na aprovação do grupo que as rodeia. Essa independência mental é um reflexo de maturidade emocional. Ao escolher conscientemente não beber, elas também demonstram a habilidade de avaliar riscos, consequências e valores próprios, em vez de seguir padrões pré-estabelecidos sem reflexão. Essa autonomia cria um tipo de liberdade que vai muito além de simplesmente não consumir álcool. É a liberdade de viver alinhado com princípios internos, de se manter fiel a si mesmo, mesmo diante de pressões externas. É interessante notar que essa consciência também se manifesta nas relações interpessoais. Pessoas que não bebem frequentemente desenvolvem habilidades sociais mais profundas, porque interagem com o mundo de maneira mais autêntica. Elas não dependem do álcool para se sentir confiantes ou sociáveis. Sua capacidade de comunicação, empatia e observação tende a ser mais aguçada, porque elas estão plenamente presentes durante as interações. Essa presença consciente cria conexões mais genuínas, porque não há barreiras artificiais entre elas e os outros. Ao invés de recorrer a substâncias para suavizar ou modificar comportamentos, elas confiam em suas próprias habilidades de percepção e resposta. Além disso, a escolha consciente de não beber tem efeitos psicológicos diretos sobre a tomada de decisão. A clareza de pensamento e a percepção aguçada ajudam essas pessoas a analisar situações de forma mais objetiva, a reconhecer padrões de comportamento e a evitar erros impulsivos. Elas devem ou agem uma espécie de metaconsciência, onde conseguem observar seus próprios pensamentos e emoções de forma crítica, sem se deixar dominar por reações imediatas ou automáticas. Isso se traduz em escolhas mais acertadas, tanto em questões pessoais quanto profissionais, porque existe um hábito constante de reflexão e avaliação consciente. O autocontrole que se desenvolve nesse processo é um aspecto crucial. Recusar o álcool em ambientes onde a pressão social é intensa exige disciplina e determinação. Mas essa disciplina não se limita ao ato de dizer não. Ela se estende para outras áreas da vida, moldando hábitos saudáveis, fortalecendo a resiliência emocional e promovendo uma consistência interna que sustenta o bem-estar. Essa prática constante de autocontrole gera um senso profundo de responsabilidade sobre si mesmo e sobre as próprias escolhas, criando uma base sólida para crescimento pessoal e emocional. É igualmente significativo que a decisão de não beber muitas vezes esteja ligada a um desejo de experimentar a vida de forma plena, sem anestesias. Ao manter a mente clara, essas pessoas têm a capacidade de vivenciar emoções, experiências de forma completa, sentindo alegria, tristeza, frustração ou entusiasmo de maneira intensa e genuína. Elas não dependem de estímulos externos para modular suas emoções. Em vez disso, confiam na própria capacidade de enfrentar, compreender e transformar o que sentem. Essa abordagem consciente da vida permite um aprendizado contínuo sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor. Outro ponto relevante é que essas escolhas conscientes têm o efeito de cumulativo. Quanto mais uma pessoa pratica a atenção plena sobre suas decisões, emoções e hábitos, mais natural se torna esse estado de consciência. Isso cria uma espiral positiva
de autoconhecimento pessoal. Com o tempo, a presença consciente se transforma em um estilo de vida. Uma filosofia interna que guia não apenas as decisões sobre álcool, mas também sobre alimentação, relacionamentos, trabalho, lazer e metas de vida. Essa consciência também se reflete na forma como essas pessoas lidam com dificuldades externas. Ao estar ciente de seus próprios limites e padrões internos, elas conseguem enfrentar desafios com maior clareza e menos vulnerabilidade a distrações ou comportamentos impulsivos. A habilidade de observar seus pensamentos e emoções antes de agir proporciona uma estabilidade emocional que é rara, especialmente em situações de pressão ou crise. Essa estabilidade não é passividade, é uma força silenciosa, uma capacidade de agir de forma alinhada com princípios internos, mesmo quando o mundo externo sugere o contrário. O que realmente diferencia essas pessoas é que a decisão de não beber não é apenas um ato isolado, é um reflexo de um padrão mais amplo de consciência. É a manifestação externa de uma mente que se observa, se questiona e se escolhe constantemente. Esse processo contínuo de reflexão e presença permite que elas vivam com mais propósito, mais clareza e mais autenticidade. Não se trata de negar prazeres, mas de escolher prazeres que estejam alinhados com valores e objetivos mais profundos. E, finalmente, é importante reconhecer que essa consciência não é algo que se desenvolve de forma automática ou instantânea, é fruto de prática, reflexão e coragem. Requer disposição para enfrentar pressões externas, para lidar com o julgamento alheio e, sobretudo, para olhar para si mesmo com honestidade. A pessoa que opta por não beber álcool demonstra, assim, uma psicologia voltada para a consciência plena, para o autoconhecimento e para a evolução contínua. Cada escolha, cada recusa, cada momento de reflexão contribui para fortalecer uma vida vivida com intenção, atenção e autenticidade. Essa psicologia é profunda, porque vai além do comportamento visível. Ela se manifesta na forma como essas pessoas lidam com si mesmas, com os outros e com o mundo. É uma consciência que cria clareza mental, presença emocional, autonomia, disciplina e autenticidade. É uma escolha que exige coragem, mas que recompensa com crescimento pessoal, que poucos compreendem e ainda menos praticam. E ao observar essas pessoas, fica evidente que a decisão de não beber não é mera coincidência, é uma expressão de uma mente que escolheu estar desperta, inteira e consciente, vivendo cada momento de forma plena e genuína. Se você olhar atentamente para essas pessoas, verá que sua psicologia revela algo que muitos ainda buscam sem perceber: a capacidade de viver sem anestesias, de enfrentar a vida de frente e de se tornar mestre de suas próprias emoções e escolhas. A escolha de não beber álcool é, portanto, muito mais do que uma simples decisão social. É um reflexo profundo de consciência, de autoconhecimento e de coragem que define a forma como essas pessoas experienciam o mundo, suas relações e a si mesmas. A disciplina é uma força silenciosa, mas poderosa, que molda a vida de pessoas que escolhem não beber álcool. Em um mundo onde o consumo de bebidas alcoólicas é normalizado, incentivado e muitas vezes celebrado como parte da socialização, dizer não exige mais do que simples vontade, exige clareza de propósito, consistência e o entendimento profundo das próprias prioridades. Não se trata apenas de recusar um copo em uma festa ou em um encontro social. Trata-se de uma prática contínua de autocontrole, onde cada decisão reflete um compromisso com o bem-estar pessoal e com objetivos de longo prazo que vão muito além do momento presente. Essa disciplina é uma manifestação de maturidade emocional, que se constrói a partir da consciência sobre o impacto que as escolhas têm na mente, no corpo e na vida em geral. A disciplina dessas pessoas se manifesta não apenas na escolha de não consumir álcool, mas em todas as áreas da vida. Quem mantém uma decisão firme de permanecer sóbrio desenvolve hábitos que reforçam sua autonomia e resiliência. Cada recusa, cada situação em que o ambiente pressiona para que se consuma algo que não se deseja,
é uma oportunidade de fortalecer a mente. A consistência na prática de limites pessoais cria uma força interior que se traduz em estabilidade emocional, capacidade de planejar e habilidade de enfrentar desafios sem se deixar levar por impulsos momentâneos. Ao longo do tempo, essa disciplina se torna um padrão de vida, influenciando como a pessoa se relaciona com o tempo, como oportunidades com outras pessoas e principalmente consigo mesma. Essa força de disciplina também se conecta diretamente à visão de longo prazo que essas pessoas possuem. Enquanto muitos vivem buscando gratificância imediata, sentir prazer momentâneo, aliviar desconfortos temporários ou se encaixar socialmente, quem opta por não beber compreende que a verdadeira qualidade de vida depende de escolhas consistentes e conscientes. Cada decisão tomada com atenção consciente fortalece objetivos maiores, como saúde mental e física, clareza emocional, produtividade e relacionamentos mais genuínos. Esse pensamento de longo prazo exige reflexão contínua. É preciso ponderar os efeitos que uma ação, por mais pequena que pareça, terá no futuro. Pessoas disciplinadas compreendem que pequenos atalhos ou indulgências momentâneas podem gerar consequências que vão além do momento, impactando o bem-estar e desempenho em áreas essenciais da vida. Além disso, a disciplina está profundamente ligada à capacidade de resistir à pressão social, em festas, encontros ou reuniões. A norma social frequentemente envolve o consumo de álcool e recusar significa se diferenciar do grupo. Essa resistência não é um ato de arrogância, mas de consciência e coragem. Pessoas disciplinadas aprendem a lidar com olhares, comentários e questionamentos de maneira serena, sem perder o foco em seus valores. Esse nível de autocomando exige maturidade emocional, pois é necessário manter a firmeza, sem se deixar afetar por críticas externas ou pela necessidade de aceitação social imediata. A habilidade de dizer não com confiança é, portanto, uma expressão direta de disciplina aplicada à vida real, um reflexo de autodomínio e clareza interna. A disciplina também se revela no gerenciamento do próprio corpo e mente. Optar por não beber significa proteger a saúde física e mental, evitando os efeitos cumulativos de substâncias que alteram a química cerebral e o funcionamento do corpo. Pessoas disciplinadas entendem que bem-estar é um investimento contínuo e que escolhas conscientes hoje determinam qualidade de vida amanhã. Esse cuidado se estende a hábitos alimentares, prática de exercícios, sono e rotinas diárias, formando um estilo de vida que valoriza equilíbrio, consistência e longevidade. Essa visão estruturada não é imposta de fora, ela nasce da própria reflexão interna e do desejo de viver de forma plena e sustentável. Outra dimensão importante da disciplina é a capacidade de lidar com tentações e desafios internos. Dos enfrentamos momentos em que a vontade de ceder surge, seja por curiosidade, pressão externa ou desejo de experimentar algo diferente. A diferença está na habilidade de observar esses impulsos, compreender sua origem e escolher conscientemente não se deixar levar. Esse processo não é automático, ele exige prática constante de tensão e autocontrole. Com o tempo, essa disciplina se solidifica, tornando-se uma característica que permeia todas as decisões e permite que a pessoa haja de acordo com seus valores, mesmo quando confrontada com distrações ou pressões. A disciplina dessas pessoas também se manifesta na forma como elas administram seu tempo e energia. Ao manter a mente clara e focada, sem depender de estímulos externos para relaxamento ou sociabilidade, elas conseguem investir energia em atividades que geram crescimento real, seja intelectual, emocional ou profissional. Essa gestão consciente de recursos pessoais é um reflexo direto da disciplina, que transforma escolhas cotidianas em oportunidades de desenvolvimento. Cada ação, por mais simples que pareça, é analisada em termos de impacto no bem-estar e nos objetivos de longo prazo. Essa atenção aos detalhes, combinada com a consistência, cria uma vida mais alinhada, produtiva e significativa.
A disciplina também influencia a forma como essas pessoas enfrentam emoções e desafios psicológicos. Sem recorrer ao álcool como mecanismo de fuga, elas aprendem a lidar com frustrações, ansiedades e inseguranças de maneira saudável. Isso desenvolve resiliência emocional, permitindo que enfrentem dificuldades com clareza, paciência e autoconfiança. O autocontrole exercido na recusa de hábitos nocivos se traduz em força interna para lidar com conflitos, pressões e obstáculos de forma consciente, sem depender de fatores externos para obter conforto ou alívio. Um ponto adicional é que essa disciplina gera liberdade verdadeira. Embora possa parecer contraditório, o autocontrole proporciona autonomia e independência. Pessoas que mantêm consistência em suas escolhas não são prisioneiras de impulsos momentâneos, nem reféns de expectativas externas. Elas podem agir de acordo com seus valores e objetivos, sem serem influenciadas por pressões sociais ou por desejos temporários. Essa liberdade não é fruto de circunstâncias externas, mas de uma mente treinada para observar, refletir e decidir com clareza. Outro efeito importante é que essa disciplina cria credibilidade e confiança, tanto interna quanto externamente. Quem mantém coerência entre ações, valores e objetivos demonstra confiabilidade e integridade. Essa consistência não é percebida apenas nas grandes decisões, mas também nas pequenas, do dia a dia. Cada escolha consciente reforça a percepção de que a pessoa é responsável por si mesma, capaz de manter limites saudáveis e de agir de forma alinhada com princípios internos. Essa reputação de consistência e autocontrole se traduz em relacionamentos mais sólidos, confiança mútua e oportunidades que dependem de credibilidade pessoal. A disciplina também atua como base para a construção de hábitos positivos. Pessoas que desenvolvem autocontrole em uma área da vida frequentemente conseguem transferir essa capacidade para outras áreas. A prática constante de atenção, reflexão e resistência a impulsos momentâneos fortalece a habilidade de estabelecer metas, manter rotinas produtivas e investir em crescimento pessoal contínuo. Assim, a decisão de não beber álcool torna-se catalisadora de um estilo de vida mais estruturado, consciente e alinhado com objetivos de longo prazo. É importante ressaltar que a disciplina não significa rigidez ou ausência de prazer. Pelo contrário, trata-se de escolher prazeres que estejam alinhados com valores e objetivos duradouros, em vez de buscar satisfação momentânea que comprometa bem-estar ou clareza mental. Pessoas disciplinadas aprendem a desfrutar da vida de maneira plena, consciente e equilibrada, encontrando alegria em experiências autênticas e significativas, sem depender de substâncias externas para intensificar ou modificar emoções. Essa abordagem disciplinada também fortalece a capacidade de enfrentar mudanças e incertezas. Quem mantém consistência em hábitos, limites e decisões desenvolve uma base sólida para lidar com situações imprevisíveis. Essa estabilidade interna permite tomar decisões mais assertivas, reagir com clareza diante de desafios e manter o equilíbrio emocional mesmo quando o ambiente externo é caótico ou pressionante. A disciplina cria um alicerce firme, permitindo que a pessoa permaneça ancorada em seus valores enquanto navega pelas complexidades da vida. Além disso, a disciplina cultivada através da sobriedade contribui para uma maior consciência sobre o próprio corpo e mente. Pessoas que não bebem tendem a perceber melhor sinais físicos e emocionais, a reconhecer limites e ajustar hábitos para otimizar a saúde e desempenho. Essa atenção detalhada à própria condição física e mental é resultado direto da prática de consistência e autocontrole. Ao não recorrer a entorpecentes ou estímulos artificiais, elas permanecem conectadas a si mesmas, fortalecendo a percepção e a compreensão de suas necessidades reais. Outro aspecto da disciplina é a criação de uma rotina de crescimento contínuo. Ao recusar atalhos temporários que comprometam clareza e energia, essas pessoas investem consistentemente em desenvolvimento pessoal, aprendizado e autoconhecimento. Cada escolha consciente,
Cada momento de autocontrole, cada resistência a impulsos momentâneos reforça hábitos de atenção, reflexão e evolução. Essa rotina constante de prática disciplinada cria uma vida mais estruturada, produtiva e alinhada com objetivos de longo prazo, permitindo que conquistas sejam alcançadas de maneira consciente e sustentável. Por fim, a disciplina dessas pessoas é um reflexo de maturidade emocional e inteligência prática. Não é apenas um comportamento isolado, mas uma filosofia de vida que permeia todas as ações, decisões e relacionamentos. A escolha de não beber álcool se torna símbolo de uma mente treinada para observar, refletir e agir com intenção. Essa disciplina transforma cada momento em uma oportunidade de fortalecimento pessoal, criando uma vida marcada por clareza, consistência e alinhamento com objetivos verdadeiramente significativos. A disciplina, nesse sentido, não é apenas resistência ou controle, é uma força estruturante que molda pensamentos, hábitos e emoções, proporcionando liberdade, autoconfiança e crescimento contínuo. Cada recusa, cada momento de autoconsciência, cada decisão alinhada com valores internos é um passo em direção a uma vida mais consciente, plena e poderosa, onde escolhas momentâneas não comprometem objetivos de longo prazo, mas reforçam a trajetória de evolução pessoal e autenticidade. Quem mantém essa disciplina não está apenas evitando o álcool, está construindo uma vida baseada em clareza, Kinklari, propósito e integridade, desenvolvendo habilidades e hábitos que fortalecem corpo, mente e espírito e criando um padrão de existência onde o autocontrole é sinônimo de liberdade e crescimento. Essa prática diária e consciente reflete a visão de longo prazo e a força interior que tornam essas pessoas únicas, resilientes e plenamente responsáveis por seu próprio destino. A autenticidade é um traço fundamental na vida de pessoas que escolhem não beber álcool, e essa qualidade se manifesta em múltiplos níveis de sua existência. Não se trata apenas de um comportamento visível, é uma expressão profunda de autoconhecimento, de alinhamento com valores internos e dodê, e confiança em si mesmo. Quando alguém decide permanecer sóbrio em um mundo que constantemente normaliza o consumo de álcool, está implicitamente afirmando algo muito mais profundo, a disposição de viver de forma genuína, sem recorrer a estímulos externos para modificar emoções ou comportamentos. Essa escolha revela uma capacidade rara de encontrar satisfação e plenitude dentro de si, em vez de depender de fatores externos para se sentir completo, sociável ou confiante. O primeiro aspecto dessa autenticidade está na forma como essas pessoas se relacionam consigo mesmas. Elas conhecem suas próprias limitações, necessidades e desejos de maneira clara e consciente, diferente de muitos que buscam o álcool uma forma de suavizar sentimentos ou escapar de desconfortos emocionais. Elas enfrentam suas emoções de frente, permitindo-se sentir alegria, tristeza, ansiedade ou frustração sem filtros artificiais. Essa prática de presença constante e honesta fortalece a identidade, criando uma base sólida de autoconfiança que não depende da aprovação de outros ou de estímulos externos. Pessoas autênticas compreendem que a verdadeira segurança emocional nasce de dentro, da capacidade de compreender e aceitar a si mesmas com todas as nuances de suas experiências. A autenticidade também se manifesta nas relações interpessoais. Quem não bebe álcool tende a interagir de forma mais genuína, porque sua sociabilidade não é mediada por substâncias que alteram percepções ou comportamentos. Elas escutam com atenção, respondem de maneira consciente, estabelecem conexões baseadas em verdade, em vez de superficiais ou condicionadas a expectativas sociais. Esse tipo de relacionamento é mais profundo e duradouro, pois não depende de artifícios ou de momentos passageiros de entusiasmo induzidos por álcool. Pessoas autênticas atraem confiança e respeito, porque demonstram coerência entre palavras, ações e valores, criando uma presença sólida e confiável,
Outro ponto importante é que essa autenticidade está profundamente ligada à liberdade de escolha. Ao recusar seguir padrões sociais automaticamente, essas pessoas demonstram independência mental. Elas não precisam se encaixar para serem aceitas ou para sentir pertencimento. Essa liberdade permite que tomem decisões baseadas em valores reais e não em impressões externas, criando uma vida mais alinhada e satisfatória. A liberdade que surge da autenticidade não é ausência de responsabilidade, mas sim a capacidade de escolher conscientemente caminhos que reflitam a própria essência. A confiança interior é outro elemento que se fortalece quando alguém escolhe viver de forma autêntica e sem depender do álcool, sem recorrer a estímulos externos para se sentir mais sociável, corajoso ou leve. Essas pessoas desenvolvem habilidades internas que permitem enfrentar desafios com clareza e segurança. Elas aprendem a confiar em suas próprias capacidades, avaliar situações objetivamente e agir de forma coerente com princípios pessoais. Essa confiança não é arrogância. É um reflexo de autoconhecimento e domínio emocional que se manifesta em decisões mais acertadas, relacionamentos mais saudáveis e uma postura de vida consistente e firme. A autenticidade também transforma a forma como essas pessoas se experienciam prazeres e conquistas. Elas não dependem de efeitos artificiais para sentir alegria ou satisfação. Encontram intensidade e valor em experiências genuínas. Cada vitória, cada aprendizado, cada momento de conexão é vivido de maneira plena, porque não há barreiras químicas que distorçam a percepção. Essa abordagem cria um senso profundo de gratidão e apreciação pela vida, pois tudo é sentido de forma direta, clara e consciente. A ausência de dependência de álcool reforça a capacidade de experimentar a realidade em sua totalidade, permitindo que a pessoa se conecte com cada sensação e emoção de maneira autêntica. Outro aspecto importante da autenticidade é a coerência. Pessoas autênticas mantêm alinhamento entre seus valores internos e suas ações externas. Ao optar por não beber, elas demonstram que suas escolhas não são reativas ou impulsivas, mas fundamentadas em princípios conscientes. Essa coerência cria uma ênfase a todos os aspectos da vida: trabalho, família, amizades, relacionamentos amorosos e decisões pessoais. A consistência entre crenças e comportamentos gera confiança em si mesmo e nos outros, fortalecendo a capacidade de liderar, influenciar positivamente e viver de forma íntegra. A autenticidade também está relacionada à percepção do próprio tempo e energia. Pessoas que não bebem aprendem a valorizar recursos pessoais de forma consciente, investindo em experiências que realmente importam. Ao manter a mente clara e presente, elas conseguem focar em crescimento pessoal, desenvolvimento de habilidades, objetivos profissionais e relacionamentos significativos. Essa gestão intencional de tempo e energia é uma extensão da autenticidade, porque reflete escolhas feitas de acordo com valores profundos e não apenas com convenções externas. Além disso, a autenticidade fortalece a resiliência emocional. Ao enfrentar situações de desconforto sem recorrer a escapes artificiais, essas pessoas desenvolvem capacidade de lidar com desafios, frustrações e mudanças inesperadas de maneira consciente. Elas aprendem a identificar emoções, processá-las e agir de forma alinhada com seus valores, em vez de reagir impulsivamente. Esse processo contínuo de autoobservação e autocontrole fortalece a estabilidade interna e cria uma mente resiliente capaz de enfrentar a adversidade sem comprometer a integridade pessoal. A autenticidade também se manifesta na capacidade de inspirar outros. Quem vive de forma genuína se torna um exemplo silencioso de integridade e clareza. Pessoas próximas percebem essa coerência e são inspiradas a refletir sobre suas próprias escolhas, padrões e hábitos. Essa influência não surge de palavras, mas de atitudes e presença. A autenticidade, quando cultivada, gera um impacto positivo e sutil, contribuindo para a criação de ambientes mais conscientes, respeitosos e alinhados com valores reais.
Outro efeito da autenticidade é o desenvolvimento de autocompaixão e aceitação. Ao viver de forma coerente com valores internos, sem depender de álcool para modificar ou mascarar sentimentos, essas pessoas aprendem a tratar a si mesmas com respeito e compreensão. Elas reconhecem falhas e limitações sem julgamento excessivo e valorizam conquistas e esforços de maneira justa. Essa autocompaixão fortalece a autoestima, promove equilíbrio emocional e cria uma base sólida para crescimento contínuo. A autenticidade também está ligada à integridade intelectual. Pessoas que escolhem não beber frequentemente desenvolvem capacidade de pensar criticamente, questionar normas sociais e tomar decisões fundamentadas. Elas aprendem a analisar situações, avaliar consequências e agir de forma consciente, em vez de reagir automaticamente. Essa habilidade de raciocínio e discernimento é resultado direto da prática de viver de acordo com valores internos, cultivando coerência entre pensamento, emoção e ação. Além disso, a autenticidade cria um senso profundo de propósito. Ao escolher viver sem depender de álcool, essas pessoas se concentram em experiências e objetivos que realmente importam para elas. Essa clareza de propósito direciona ações, prioridades e decisões de forma consistente, permitindo que a vida seja construída de acordo com valores autênticos e significativos. Cada escolha consciente reforça essa trajetória, fortalecendo-a sensação de estar vivendo de maneira alinhada com a própria essência. Outro aspecto relevante é a capacidade de adaptação consciente. Pessoas autênticas conseguem se ajustar a diferentes contextos e desafios sem comprometer seus valores. Elas mantêm a integridade mesmo em situações que exigem flexibilidade ou negociação, porque compreendem que a autenticidade não significa rigidez, mas sim alinhamento profundo com princípios internos. Essa habilidade permite navegar pela vida com segurança e consistência, mesmo diante de pressões externas ou mudanças inesperadas. A autenticidade também influencia a forma como essas pessoas experimentam relacionamentos amorosos e familiares. Ao manter coerência entre valores e ações, elas estabelecem conexões baseadas em respeito, confiança e verdade. Relações assim são mais estáveis e satisfatórias, porque não dependem de máscaras ou artifícios para manter equilíbrio e harmonia. A sinceridade e transparência nas interações criam vínculos duradouros, fortalecendo a intimidade emocional e a confiança mútua. Outro efeito significativo da autenticidade é a capacidade de manter equilíbrio diante de distrações e tentações externas. Em ambientes onde o consumo de álcool é comum, a escolha de permanecer sóbrio exige atenção constante, autocontrole e consciência. Essa prática contínua fortalece a mente, permitindo que a pessoa mantenha foco em objetivos maiores, preserve energia emocional e evite comprometer valores internos. A autenticidade, nesse contexto, se torna um guia para decisões coerentes, promovendo consistência entre intenções e ações. A autenticidade também gera uma percepção mais clara da própria identidade. Ao viver sem depender de estímulos externos, essas pessoas desenvolvem compreensão profunda sobre quem são, o que valorizam e como querem experienciar a vida. Essa clareza de identidade fortalece a autoestima, confiança e capacidade de se expressar de maneira verdadeira. A pessoa autêntica sabe quem é e não sente necessidade de se moldar artificialmente para agradar outros ou se encaixar em expectativas sociais. Finalmente, a autenticidade se manifesta na forma como essas pessoas encaram o crescimento pessoal. Elas estão sempre abertas à reflexão, aprendizado e evolução, porque compreendem que viver de maneira genuína não significa estagnação, mas sim desenvolvimento contínuo. Cada experiência, cada desafio, cada interação é uma oportunidade de fortalecer coerência interna, aprimorar habilidades e aprofundar autoconhecimento. Essa busca constante por alinhamento entre valores, ações e propósito torna a vida mais significativa, intensa e plena, transformando cada decisão consciente em um passo firme em direção a uma existência verdadeiramente autêntica. A autenticidade
Nesse sentido, não é apenas uma escolha de comportamento, mas uma filosofia de vida. É a prática constante de viver de acordo com princípios internos, de confiar em si mesmo e de experienciar emoções, relacionamentos e conquistas de forma genuína. Quem escolhe essa autenticidade encontra liberdade, confiança, resiliência e propósito, criando uma vida marcada por coerência, clareza e integridade. A autenticidade transforma escolhas simples, como a decisão de não beber álcool, em manifestações profundas de presença, autoconhecimento e poder pessoal, definindo a forma como cada aspecto da vida é experienciado e valorizado. O que fica claro ao observar pessoas que escolhem não beber álcool é que suas decisões vão muito além de um sim. Mion, plaise, não. Cada escolha reflete consciência, disciplina e autenticidade, elementos que moldam uma vida plena, coerente e alinhada com valores internos. Elas nos mostram que é possível viver com intensidade, sem recorrer a estímulos externos, que a presença e a clareza mental são poderosas ferramentas para lidar com desafios e que o crescimento pessoal não depende de atalhos ou indulgências momentâneas. Essas pessoas nos lembram que liberdade verdadeira surge da autoconsciência, da consistência e da coragem de viver fiel a si mesmo, mesmo diante de pressões sociais e tentações. A psicologia por trás de sua escolha revela padrões de autocontrole, resiliência e propósito que podem servir de inspiração para qualquer um que deseje viver de forma mais consciente. Ao recusar o álcool, elas não apenas preservam seu bem-estar físico e emocional, mas também constroem uma vida fundamentada na autenticidade, na integridade e no crescimento contínuo. Essa clareza interior permite que enfrentem emoções, relacionamentos e desafios com equilíbrio, confiança e uma sensação profunda de domínio sobre suas próprias vidas. Em última análise, a escolha de não beber é mais do que uma decisão sobre comportamento social. É uma expressão de maturidade, autoconhecimento e alinhamento com objetivos de longo prazo. Ela nos ensina que o verdadeiro poder reside em conhecer-se, respeitar-se e agir de forma consistente com os próprios valores. Cada recusa, cada momento de presença consciente e cada decisão alinhada com princípios internos contribuem para uma vida mais significativa, plena e inspiradora. Viver consciente é escolher sua própria liberdade todos os dias.